Você já percebeu como é estranho o jeito que a gente lida com o dinheiro? Tem gente que ganha bem, mas que está sempre apertado. Tem gente que até junta, mas não sabe bem por quê. E tem aqueles que acreditam que planejamento financeiro é só para ricos ou só para quem está endividado. A verdade é que a maioria das pessoas não tem ideia do que realmente significa planejar a vida financeira de verdade. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. Nos últimos 15 anos, eu sentei frente a frente com milhares de pessoas e famílias. Vi dívidas que tiram o sono, casais que brigam por causa de dinheiro, gente com patrimônio que ainda assim não consegue viver em paz. Foi nessa caminhada que eu descobri o que realmente funciona e o que não funciona. Então, se você já tentou aplicativo, planilha ou dicas de internet e ainda sente que sua vida financeira não sai do lugar, fique comigo até o final, que eu vou te mostrar o método que realmente transformou a vida de milhares de pessoas. E esse primeiro passo começa entendendo um conceito simples, mas muito poderoso, o nível de consciência financeira. Antes de a gente falar sobre investimento ou estratégias, a gente precisa olhar para dentro e entender em que estágio da jornada você está. Eu não cheguei até aqui por acaso. Ao longo dos meus últimos 15 anos empreendendo em finanças pessoais, eu tive a oportunidade de atender milhares e milhares de pessoas e famílias. Foram histórias muito diferentes. Pessoas com dívidas que pesavam na consciência, famílias que ganhavam bem, mas que não conseguiam transformar a renda em tranquilidade, e até gente com patrimônio de milhões, mas que ainda vivia com medo, sem clareza sobre o futuro. Sabe o que eu percebi? Que o dinheiro em si nunca foi o problema. O que muda a vida de alguém é como ela enxerga, organiza e decide em relação ao seu próprio dinheiro. Foi exatamente isso que me levou a desenvolver um método simples, mas muito poderoso. Um processo inicial baseado em 3 pilares que funcionam na prática: o nível de consciência, os hábitos e os processos inteligentes. Essa metodologia é um processo inicial de conscientização e de entender o que de fato é importante para você e suas finanças. No próximo vídeo a gente vai falar melhor sobre como são esses processos, passo a passo de fato na prática. Agora, antes de avançarmos para esses pilares, deixa eu te contar algo fundamental. Tudo começa pelo primeiro deles: o nível de consciência financeira. Sem clareza sobre onde você está, não tem como escolher o caminho certo. E se você não sabe onde você está, como que você vai descobrir para onde você pode ir? Esse é o ponto de partida do planejamento financeiro de verdade: entender o seu nível de consciência. Muita gente confunde planejamento com simplesmente anotar gastos, com coisa de quem está endividado, ou então com algo exclusivo para ricos. Mas nenhuma dessas ideias está correta. Nível de consciência é a forma como você enxerga e se relaciona com o dinheiro. É como uma escada com 3 degraus. No primeiro degrau está quem nem percebe o problema. São pessoas que vivem de forma reativa, só pagando contas, conforme chegam, sem clareza nenhuma sobre quanto gastam ou como estão financeiramente. Já no segundo degrau estão aqueles que já sabem que o tema é importante, mas ainda entendem de forma superficial. São pessoas que dizem: eu sei que eu deveria guardar dinheiro, mas não entendem como que os juros compostos funcionam, por exemplo, nem a diferença entre poupar e investir. Agora, no terceiro degrau estão as pessoas com alto nível de consciência. São aquelas que já usam planilhas ou aplicativos, entendem os produtos financeiros, sabem comparar opções e principalmente sabem alinhar decisões financeiras aos próprios objetivos. Agora, deixa eu te fazer algumas perguntas rápidas para você refletir. Você sabe exatamente quanto você gasta por mês? Você entende por que você poupa ou investe, ou só faz por inércia? Você consegue diferenciar uma decisão consciente de um impulso? Se a maioria das suas respostas foi não, você provavelmente está no baixo nível de consciência. Se respondeu sim para metade, você está ali no nível médio, e se respondeu sim para quase tudo, parabéns, você já está no alto nível de consciência, pronto para avançar. Reconhecer onde você está não é sobre certo ou errado, é sobre clareza. Porque quando você sabe onde está, fica muito mais fácil escolher o próximo passo. Bom, agora que a gente já falou e que você já entendeu o seu nível de consciência, vem a próxima grande pergunta: por que é tão difícil mudar? A gente vive em um mundo acelerado onde todo mundo quer resultados imediatos. Mas a verdade é que nada realmente consistente acontece do dia para a noite. Existe uma razão para isso. O nosso cérebro foi programado para economizar energia e buscar previsibilidade. É aí que entram os hábitos. Eles são atalhos criados pelo cérebro para automatizar comportamentos. E funcionam em um ciclo chamado loop do hábito, que tem 3 etapas. A primeira é o gatilho, o estímulo que inicia a ação. Então, exemplo, um gatilho seria sentir estresse no seu trabalho, por exemplo. Aí vem a rotina, que é o comportamento em si. Então, exemplo, comer um doce. Você vai lá e come um doce por causa daquele estresse do trabalho. E aí vem a recompensa, o benefício imediato. E aí um exemplo, a sensação de prazer e alívio. Então esse ciclo se repete tantas vezes que acaba ficando automático. Você se estressa no trabalho, você vai e come o doce, você sente aquele alívio. E depois até pode ter um arrependimento, né? Mas depois vem um ciclo e começa tudo de novo. E é exatamente por isso que mudar hábitos é tão desafiador. Existem 3 grandes barreiras nessa mudança. A automatização neural. O cérebro ele prefere os caminhos já consolidados. Então imagina que você já sabe as rotas
certas do seu cérebro. Tem também a recompensa emocional. O prazer imediato é difícil de abrir mão, né? E isso está muito forte na nossa sociedade. Tem também a identidade e o ambiente. Muitas vezes a pessoa se define pelo hábito ou está cercada de estímulos que reforçam aquele padrão. Mas calma, existe solução. O segredo não está em cortar hábitos de vez, e sim em redesenhar o seu ciclo. E aqui entra algumas estratégias poderosas. Substituição ao invés de eliminação, então trocar a rotina ruim por uma nova que traga recompensa semelhante. Também vale a pena você começar com pequenos passos, mudanças graduais são mais sustentáveis do que rupturas radicais. E buscar um ambiente favorável, reorganizar o espaço físico e social para apoiar essa mudança. Tem também a repetição consistente. Quanto mais você pratica, mais forte fica o novo circuito neural. Deixa eu te dar um exemplo prático no mundo das finanças agora, tá? Imagina que você sempre gasta por impulso no dia em que você recebe o salário. O gatilho é a sensação de ter dinheiro sobrando. A rotina antiga é sair comprando no shopping ou no aplicativo ou na internet. E a recompensa é aquele prazer imediato. Agora, olha como a gente pode redesenhar isso. Você pode, por exemplo, programar uma transferência automática de 20% do salário no mesmo dia em que recebe. Pode usar a regra das 24 horas. Só comprar algo depois de esperar um dia inteiro. Você também pode acompanhar a evolução semanalmente em um aplicativo ou numa planilha. A recompensa, ela muda. Em vez de um prazer rápido, você passa a sentir segurança e liberdade financeira. É isso que transforma o hábito em algo sustentável. Bom, agora você já deve ter tido aquele momento de clareza em que você pensa, agora vai, agora eu preciso mudar e eu tô pronto. Esse é o insight que vem na nossa mente. Aquela fagulha inicial. Mas talvez também já tenha vivido a frustração de ver essa motivação evaporar em poucos dias. O problema não é o insight em si, mas a falta de processos inteligentes. Um processo inteligente é como uma ponte entre a intenção e a prática. Ele pega um objetivo amplo, como eu quero gastar menos, e transforma em passos concretos, repetitíveis e monitoráveis. E por que isso é tão importante? Porque a força de vontade é como uma bateria, ela descarrega ao longo do dia. Quanto mais decisões você precisa tomar, mais rápido ela se esgota. Já os processos funcionam como carregadores automáticos. Eles reduzem a necessidade de decidir o tempo todo e criam uma certa consistência. Então o processo inteligente ele cumpre 5 funções importantes. Clareza, ele traduz grandes objetivos em ações específicas. Exemplo, em vez de quero economizar, decidir eu vou transferir R$300 no dia 5 de cada mês. Consistência, reduz a dependência da força de vontade. Então um exemplo é você ter uma rotina fixa de revisão financeira todo domingo, segunda à noite, por exemplo, com a sua família ou individualmente. O quarto, automação. Você automatizar as coisas tira o peso da decisão diária. Então automatizar o investimento assim que o salário cai, por exemplo, é uma forma de automação. E o quinto, medição e feedback. Então isso permite que você acompanhe o progresso. Então um exemplo, você pode usar a planilha, um aplicativo que vai mostrar a evolução do patrimônio. Tem também a proteção contra recaídas. Então você pode criar barreiras para não voltar aos velhos padrões. Por exemplo, reduzir limite do cartão de crédito ou bloquear aplicativos de compras por impulso. Agora deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Imagina alguém que sempre gasta por impulso no dia em que recebe o salário. O insight é, eu preciso gastar menos. Aqui é importante deixar claro, os 2 primeiros tópicos que eu trouxe de nível de confiança e hábito é quando a pessoa já tem um nível de consciência e quer mudar aquele hábito ou melhorar aquele hábito que ela tem. Por isso que eu trouxe esses 2 primeiros, porque muitas vezes tem gente que está ainda emperrado aqui e nem chega no processo. E é por isso que só num próximo vídeo eu vou falar melhor sobre esses processos no sentido de como que de fato você faz um processo de planejamento financeiro. Nesse vídeo eu quero trazer essa clareza se você ainda está no nível de consciência e perceber que precisa melhorar hábitos e como esses processos podem ser importantes para você. Então voltando, sem processo essa pessoa depende só da força de vontade e geralmente ela falha. Agora, se você tem um processo inteligente, você pode fazer uma programação de uma transferência automática, como eu já mencionei aqui, para você poder fazer o investimento todo mês. Você pode aplicar a regra das 24 horas, também foi outro exemplo. Você pode fazer registro diário, semanal, no aplicativo, na planilha. Isso ajuda você a ter esse processo dentro da sua rotina. E o resultado, a mudança deixa de depender da emoção ou da memória e passa a ter uma estrutura de apoio. E é essa estrutura que transforma o insight em mudança real e duradoura. Um bom planejamento financeiro é como construir uma casa. E eu gosto dessa metáfora porque ela mostra que cada fase tem a sua importância. E não adianta querer decorar se a base ainda nem existe. Então a primeira etapa dessa construção da casa é a construção em si. É aqui que você ergue a base. Na prática, isso significa fazer um diagnóstico completo. Então aqui a gente faz levantamento de receita, despesa, dívida, investimento, patrimônio, seguros e, claro, definição dos objetivos de curto, médio e longo prazo. Então a forma como a gente destrincha isso, eu vou mostrar no próximo vídeo. Sem isso, qualquer plano fica apoiado em areia. A segunda etapa, a
Aí sim vem a decoração. Depois que a casa está de pé, você subiu a base, aí sim faz sentido escolher o quadro, o sofá, a cor da parede. Na vida financeira, isso significa criar e implementar o plano. Você organizar sua vida financeira com um método claro. Então, todo aquele levantamento de dados, orçamento, seguro, objetivos, aquilo ali se transforma num plano. Um plano que você vai seguir por um bom tempo e provavelmente ele vai mudar porque a vida é dinâmica, a vida financeira é dinâmica. Então, além de organizar o orçamento com um método claro, também vai definir estratégias de investimento, fazer proteção com seguros adequados e estruturar processos inteligentes para manter a rotina no lugar. E por fim, depois da construção e da decoração, vem a manutenção. Toda casa construída precisa de ajustes com o tempo. Você precisa trocar lâmpada, pintar parede, consertar infiltrações. Com o planejamento é igual, os objetivos mudam, a renda muda, as despesas mudam e o mercado muda. A manutenção é revisar, ajustar e acompanhar para manter o plano vivo e atualizado. Deixa eu te dar um exemplo prático. Imagina uma família que deseja conquistar a liberdade financeira daqui a 20 anos. Na construção, descobrem que gastam demais em lazer e ainda têm dívidas no cartão. Eles também percebem que não tem reserva de emergência ainda. Na decoração, depois que eles passam por esse levantamento de dados, criam um plano para quitar a dívida em 12 meses, começam a fazer aportes em previdência privada ou no título público e acabam contratando seguros de proteção familiar que são mais ajustados. E é na manutenção que eles revisam aportes anualmente, conforme reajuste do salário de cada um. Eles ajustam metas quando nasce um filho, ou então adaptam investimentos em momentos de crise. E o resultado, o sonho da liberdade financeira deixa de ser só um quadro bonito na parede e se torna parte de uma casa sólida, estruturada e bem cuidada. E é por isso que eu digo, planejamento financeiro de verdade não é um evento, é uma jornada contínua de evolução. Se você chegou até aqui, já entendeu que planejamento financeiro de verdade não é sobre fórmulas mágicas, nem sobre ficar rico da noite para o dia. É sobre clareza, hábitos e processo. É sobre construir uma base sólida, decorar um plano bem estruturado e manter os ajustes ao longo do tempo. É sobre assumir o controle da sua vida financeira e não deixar que ela seja apenas uma reação a boletos, impulsos ou ansiedade. O que eu compartilhei aqui, pessoal, é um método que já transformou a vida de milhares de pessoas e famílias. E ele também pode transformar a sua, desde que você dê o primeiro passo. Então eu quero te fazer um convite. Escolha uma ação simples que você pode colocar em prática já nessa semana. Então reflita, em qual fase da casa você está? Está na construção, na decoração ou na manutenção? E aí comece hoje mesmo a fortalecer essa etapa. Se esse conteúdo fez sentido para você, aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se você quiser aprender mais ou ter acesso a esse tipo de trabalho, basta clicar no link da descrição e entrar em contato com a nossa equipe. No próximo vídeo eu vou pegar a fase de construção dentro do processo inteligente e eu vou mostrar como é que a gente faz esse levantamento de dados, como é que a gente analisa o porquê que ele é importante, quais são as questões que a gente tem que fazer na construção dessa casa. Ou seja, na fase de mapeamento, na fase de levantamento de dados, na fase de conhecer e aumentar o nível de consciência. Lembre-se, a vida financeira, pessoal, não precisa ser confusa, pesada ou incerta. Ela pode ser clara, leve e organizada. E tudo começa quando você entende que o plano é você. Até mais.